Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao GeoConhece Online. Vamos dar continuidade, prosseguimento aqui às nossas aulas, com a aula 13, resolvendo questões da banca Consulpan, questões de provas anteriores da banca, como a gente já citou repetidamente nas aulas passadas, sobre a importância de estar se respondendo questões de provas anteriores da banca que vai prestar seu concurso, no caso aqui com foco na banca Consulpan, para você entender o estilo de prova, o estilo de questões que a banca cobra, para você revisar, ver suas deficiências e corrigir por meio dos estudos, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o like, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro dos nossos conteúdos, tá? E aí você será notificado a partir do momento que você se inscreve, que você dá o like, ativa o sininho. O YouTube, o algoritmo, ele entende, que você gostou, e aí ele vai lhe notificar quando a gente lançar aqui os nossos próximos vídeos, ok? Então, gente, dando continuidade, aqui com uma questão bem simples, dá para responder por meio da divisão silábica, que diz o seguinte: assinale a única alternativa que apresenta corretamente a palavra em que se encontra um ditongo. Então, dentre essas palavras, aqui, das alternativas, anuais, paleoecologia, quais e meio, você deve marcar aquela que apresenta um tritongo. O que é um tritongo? O tritongo é a união de três vogais em uma única sílaba, tá certo? Então aqui, para a gente explicar melhor, vamos por essa parte. Tritongo é a sequência de três vogais em que, em uma mesma sílaba, sendo uma vogal e duas semivogais, a análise deve identificar corretamente a palavra que contém um ditongo. Então, na questão, a gente deve identificar aquela que contém um tritongo, que é a sequência de três vogais em uma mesma sílaba, sendo uma vogal e duas semivogais. Semivogal porque são duas vogais que têm o som mais fraco. Então, na análise aqui na letra A, nós temos a palavras anuais. A palavra anuais, ela não contém um tritongo. Por quê? Porque a divisão é anuais, tá certo? A gente procurou trazer aqui detalhada a explicação. Aí você pode observar que não tem nenhuma dessas sílabas, tem três vogais na mesma sílaba, tá? Tem até duas aqui, configurando um ditongo, que no caso são duas vogais. Onde ais é um ditongo decrescente, não um tritongo. Portanto, esse item não está de acordo com o gabarito da banca. Então, aqui já descarta a letra A. A letra B. Letra B de bola. A palavra paleoecologia não contém um tritongo também. Por quê? Porque a separação fica da seguinte maneira. Paleoecologia, Aí o candidato pode se confundir aqui, pensar que o L, o O e o E ficam juntos, mas não é. A divisão silábica é exatamente essa, onde não há nenhuma sequência de três vogais em uma mesma sílaba. Portanto, esse item não está de acordo. Então, paleoecologia não contém nenhum tritongo, já descarta a letra B, sobrou somente a letra C e a letra D. Aí aqui a gente vai para a letra C, diz o seguinte: a palavra quais contém um tritongo. A divisão silábica é quais, Então a divisão silábica é essa, é a monossílabo, é uma palavra que tem uma sílaba, tá? Onde o ai forma um tritongo, que é a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Portanto, este item é o gabarito da banca, tá bom? Então, quais, Quais, onde o ai forma um tritongo. Então, a letra C vai ser a nossa alternativa correta que a gente está procurando. Espero que vocês tenham compreendido. E aí a gente vai para a letra D só para analisar, não deixar passar em branco. A letra D diz o seguinte: a palavra meio não contém tritongo. A divisão silábica é meio. Meio, tá? Onde E é um ditongo decrescente, não um tritongo. Portanto, este item não está
de acordo com o gabarito. Então, a letra C realmente é a nossa alternativa correta. Então, quais é a única palavra que apresenta um tritongo, né? 3 vogais em uma mesma sílaba. Questão 2, né, da Banca Consulpan, também concurso Jacaraí 2023. A palavra poluição está separada corretamente na seguinte alternativa. Aí tem letra A, né? Aqui poluição, né? Letra B, letra C e letra D. Qual dessas aqui é a alternativa correta? Aí aqui uma breve explicação, né? A palavra poluição está separada corretamente na forma. Observe. Po, lu e são. Vemos que a letra I forma um hiato com a vogal U, né? Esse caso aqui. Porque são dos vogais que ficam separados nas sílabas. Mas na palavra, né, quando ela está juntinha, eles ficam juntos. Então forma um hiato, que é duas palavras que ficam juntas, duas vogais que ficam junto na palavra. No entanto, quando separa a sílaba, eles ficam em sílabas separadas. Né? Segala, que é um teórico da gramática, ele informa que hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em dois impulsos distintos, formando sílaba diferente. Portanto, no hiato as vogais ficam separadas na separação silábica. Portanto, a separação é essa aqui, tá? Dessa maneira. Pó, lu e são. Que vai ser a letra B, né? Letra B de bola, a nossa alternativa correta. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta o valor semântico atribuído à oração destacada. Né? Aí tem o trecho. Os resultados foram publicados no periódico Nature e Arte e mostram que as consequências das mudanças climáticas, ao criar crises hídricas locais, têm uma extensão ainda maior do que o esperado. Então, essa palavra destacada, né? Essa oração destacada, ao criar crises hídricas locais. No momento em que cria crises hídricas locais, indica o quê? Indica uma condição, finalidade, causa ou tempo. Então, para a gente analisar, vamos observar, né? A frase, mais uma vez. Ao criar crises hídricas locais, né? Então, assim, na letra A, não vemos. Na letra A diz o que? Diz que seria uma condição. Será que isso aqui é uma condição? Ao criar crises hídricas locais, tem uma extensão ainda maior do que o esperado? Então, na letra A, não vimos uma oração em destaque introduzindo uma condição, porque não expressa a condição necessária para a realização ou não de uma ação. Então, ao criar crises hídricas locais, nesse contexto, não cria condição para criar uma situação ou algo, tá? Então, a letra A não é, gente, ao criar crises hídricas locais. Observe que essa parte, ao criar, pode ser substituída aqui, ó, por esse ao, pode ser substituída por quando cria, tá? Só que para já ir adiantando algumas informações. Se eu botar aqui, quando cria crises locais, tem extensões ainda maior do que o esperado, tá? Então, nesse caso, gente, essa palavra quando, vai pensando aí, essa palavra quando, ela dá a ideia de quê? Tá? Vamos aqui para a letra B. A letra B expressa o que? Diz que é finalidade, não é isso? Então, assim, ó, não vemos a oração em destaque introduzindo uma noção de finalidade. Finalidade é para algo, né? Com a finalidade de algo, com o objetivo de algo. Então, ao criar crises hídricas locais, tem uma extensão ainda maior do que o esperado. Então, não faz nenhum sentido essa ideia de finalidade. De causa, né? Na letra C. Então, não vemos essa oração em destaque introduzindo uma noção de causa, expressando um motivo da realização de uma ação. Então, mais uma vez, aqui não expressa uma causa ao criar crises hídricas locais. Não é a causa de nada nesse contexto. Sobrou a letra D, que eu já até dei um spoiler, né? Já falei que quando dá a ideia de quê? Dá a ideia de tempo. Então, os resultados foram publicados no periódico Nature e mostram que as consequências das mudanças climáticas, quando cria crises hídricas locais, tem uma extensão ainda maior do que o esperado. Então, dá a ideia de tempo, vai ser a letra D de dado.
Até coloquei aqui já, né, quando eu cria crises hídricas. Mas assim, a letra D, né, vemos o valor semântico da oração destacada é um valor de tempo. Algo que percebemos pela interpretação da passagem. Em nossa noção de tempo, normalmente é expresso na forma ao. Então, sempre que houver essa expressão ao, seguida de um verbo no infinitivo, né? Então, quando cria, né, ao e cria, criar, no caso, o verbo no infinitivo, dá a ideia de tempo transcorrido, né? Então, introduz aí uma oração subordinada, né? Temporal. Letra D, realmente. Questão 4, né? A palavra extraído, é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra indígena, saúde, área ou polícia. Então, para a gente entender o motivo, né, de extraído, né, por que ele é acentuado, depois a gente vai procurar aqui nos demais. Então, extraída é separada da seguinte forma: extraído. Observe que o I ele forma um hiato com A. Ficam em sílabas separadas e formam um hiato. Quando, nessa situação, a letra do hiato, no caso o I, nessa situação ele é obrigatoriamente acentuado. Tá? Então, a regra de acentuação aqui é a regra do hiato. Nesse caso, a gente deve procurar qual alternativa também apresenta um hiato, né? Acentuada pelo motivo de hiato. Então, aqui, ó, vamos lá. A palavra extraído, separada da seguinte maneira, igual eu fiz lá. Recebe o acento pela regra dos hiatos, né? No caso aqui, a vogal I e U, quando tônica, forma sílaba sozinha, ela deve ser acentuada. Diante disso, né, o vocábulo, dentre os que estão no texto, nas alternativas que segue a mesma regra, é a palavra saúde. Ó. Observe que o U fica separado, né, formando um hiato com A, ele é um U tônico, né, então é obrigatoriamente acentuado. Então, desde já dá para saber que aqui vai ser a letra B de bola. Tá? Indígena é acentuado por ser uma proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Professor, mas o que é uma proparoxítona? É uma palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica. Tá? Então, na é a última, Gé é a penúltima e Di a antepenúltima. Então, a Di é a mais forte, indígena. Tá? Portanto, aqui vai ser a regra das proparoxítonas. Professor, mas como é que eu sei qual é a sílaba mais forte de uma palavra? A dica que eu sempre dou, imagine que você está chamando, né, fazendo um chamamento nessa palavra. Aí aquela sílabazinha que você arrasta mais, digamos assim, é a sílaba tônica. Imagine que você está chamando um nome indígena. Na hora da prova não precisa você falar, gritar, né? Mas só no seu pensamento. Indígena. Qual foi que você arrastou mais, né? Foi di, então essa é a sílaba tônica. Saúde, né? Observe que o U. Área, polícia, tá certo? Então, agora aqui na separação silábica de área, separa dessa maneira, polícia se separa dessa maneira. Observe que essas palavras elas são paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica, né? A penúltima sílaba é a sílaba tônica, e quando ela é terminada de tongo, né, a palavra é terminada de tongo, elas devem ser acentuadas, tá bom? A mesma razão de consequência, demência, tá certo? Então aqui, ó, nas demais opções temos as seguintes regras: indígena para paroxítona, área, polícia, são para paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá certo, pessoal? E aqui o gabarito, né, só para confirmar. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, dê o like aí para você ficar por dentro das nossas próximas aulas. E até a nossa aula de número 13. Um abraço a todos, até mais.